Olá a todos. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a matriz de riscos, que é uma das técnicas presentes na IEC 30010 para avaliar riscos. E vou mostrar também como construir essas matrizes de riscos usando o software MultiXP e como avaliar os riscos de forma simples e clara usando o software. Eu sou Fernando De Sico, coordenador de novos projetos do QSP, e sou certificado na ISO 31000 de gestão de riscos. Eu vou começar, então, falando um pouco como é feita a matriz de riscos. Então, geralmente, ela é feita combinando as escalas de probabilidade com escalas de consequência. Então, aqui no caso da IEC 30010, ela recomenda aí usar as probabilidades para as consequências. Então, aqui, por exemplo, pode variar de quase certo, dando nível 5, até raro, atribuindo o valor 1, nesse exemplo. E no caso das escalas da consequência, da severidade das consequências, variando de um valor desprezível, que seria 1, até catastrófica, que seria 16. E aí eu fazendo a combinação dessas duas escalas, né, fazendo a multiplicação desses valores, eu posso chegar na matriz de riscos que teria essa forma. Então, aqui no eixo Y, tendo a frequência, né, a probabilidade das consequências, e aqui no eixo X, a severidade dessas consequências. Então, para interpretar esses valores, por exemplo, esse valor 12 seria uma consequência possível, que teria o valor 3, multiplicado por uma severidade moderada, que teria o valor 4, né, me daria esse valor 12. Tá? Ou aqui, por exemplo, 16, né, seria uma consequência improvável, teria o valor 2, multiplicado aqui pela severidade maior, que teria o valor 8. E aí eu posso construir isso no software MultiXP. Então, indo aqui no software, eu vindo aqui em caso, editar matrizes de risco, eu vou ver que já tem algumas matrizes criadas aqui por padrão, né, essas 4 matrizes. E aí eu clicando em qualquer uma delas, eu vou ver aqui, né, a matriz que o sistema deu, né? Colocando aqui no eixo X a probabilidade de ocorrência da consequência e no eixo Y a severidade dessas consequências, tá? Eu posso alterar esses eixos, né, da forma que eu quiser quando eu for construir a matriz. E aí, para construir a matriz, eu venho aqui em caso, editar matriz de risco, eu posso abrir uma nova aqui, por exemplo, a matriz 5. Eu coloco, por exemplo, o nome, né, direção defensiva. E vou editando aqui os valores sempre com o botão direito. Então, aqui eu posso adicionar categorias, né, ou mudar a cor. Então, por exemplo, selecionar a cor aqui, amarelo, aí eu posso adicionar outras categorias, tá? Sempre com o botão direito, alterar a cor, laranja, por exemplo, depois adicionar mais uma verde, e adicionar mais uma aqui, que seria a vermelha. Vou tentar fazer o início aqui dessa matriz, tá? E aí eu posso adicionar colunas também, e linhas, se eu quiser. Então aqui adiciono o botão direito, inserir coluna, ou adicionar linha também com o botão direito, inserir uma linha abaixo. E aí eu vou pintando essas categorias como eu quiser. Então, por exemplo, aqui tem vermelho aqui nessas primeiras, eu seleciono a categoria e aí vou pintando aqui conforme eu quero. Tá? Laranja, por exemplo, e aqui, aqui. E o verde, seleciono o verde.
e assim por diante. Aí eu posso mudar o nome aqui dos eixos, né? Editar, por exemplo, aqui uma consequência desprezível. Ou aqui, por exemplo, editar uma consequência rara. Tá? E assim por diante para os demais valores. Tá? E aí aqui também eu posso colocar os números, né, que eu quero, editar aqui, editar o texto, colocar aqui 10, aqui 20, e assim por diante. Tá? E aí eu vou fazendo essas alterações, dou OK, e ele vai criar a matriz de riscos. No final vai ficar uma matriz parecida com essa aqui que eu já tenho pronta. Então, eu clico aqui para visualizar, né, vai ficar parecido com isso. Então, aqui a severidade das consequências e a probabilidade de ocorrência das consequências. E aí eu consigo visualizar ela aqui também, ó. Caso editar a matriz de risco, eu vou ver que ela está criada aqui, matriz 5, direção defensiva. Tá? E aí, uma vez criada essa matriz, eu posso fazer a avaliação dos riscos. Geralmente é feito nas consequências aqui no software. Então, eu venho aqui no lápis, avaliação de risco, e vou ver que ele aqui tem essa outra matriz de direção defensiva. Eu posso fazer a avaliação para o risco inerente antes do tratamento do risco e o risco residual depois das ações de tratamento. Então, por exemplo, aqui direção defensiva para essa consequência aqui, colisão entre carro e objeto parado, risco inerente foi de 16, né, improvável com uma severidade maior, ok, e o risco residual foi para, depois que eu coloquei as opções de tratamento, as ações de tratamento, foi para 8. Um risco raro, severidade ainda maior. Eu dou OK, tá? E ele vai aparecer aqui na minha consequência o risco inerente e o risco residual, que eu marquei. E aí, a qualquer momento, eu posso alterar essa visualização aqui no olho. Então, eu venho aqui no olho, eu posso mostrar só o risco inerente, em consequência, avaliação de risco, desmarco a residual, ele mostra só o inerente, só os riscos inerentes, posso mostrar os dois, ou posso mostrar também os não programados. Se eu quiser também, eu posso fazer a avaliação do risco para o meu evento como um todo, né? Então, aí eu venho aqui em perigo, avaliação de risco inerente residual, tiro aqui as exibir não programados, exibir em evento topo, fechar. E aí eu faço a avaliação do risco aqui no meu evento topo, venho aqui no lápis, avaliação de risco. Posso fazer a avaliação da mesma forma. Então, por exemplo, foi de um risco 12 aqui, possível, evento, agora é um evento possível para uma consequência moderada, para um evento depois das ações de tratamento, por exemplo, raro, né, e com uma consequência moderada. 4, ok, do ok, ele vai aparecer aqui essa avaliação no meu próprio evento. E aí eu posso alterar essa visualização, se eu não quiser ver no evento, venho aqui no olho e tiro aqui, desmarco aqui no perigo avaliações de risco essas opções. E é assim que eu faço a avaliação de risco usando a matriz de risco. Uma outra forma de fazer essa avaliação, caso a empresa aí não use as matrizes de risco, é usando categorias para as consequências. Então, eu venho aqui em tabela de referência, aqui no menu à esquerda, no software. Venho aqui em categorias de consequências. Tá? E aí eu crio categorias para essas consequências. Venho aqui com o botão direito, novo categoria de consequência. E aí eu posso usar o conceito aí do ALARP, que é uma outra técnica de avaliação de riscos,
considerando aí se o meu risco está dentro da zona de aceitação, da minha tolerância a risco ou não, tá? Ou a minha consequência está dentro dessa faixa ou não, que eu defini lá nos critérios de risco. Então, eu venho aqui, coloco um código, nome ALARP, posso mudar a cor aqui, para verde, por exemplo, se ele estiver dentro da zona de aceitação do risco, do OK. Ele criou aqui no menu à esquerda o ALARP, tá? A categoria ALARP. E aí eu posso criar outra, a categoria, né, botão direito, na categoria de consequência, não ALARP, por exemplo, se ele estiver fora da minha tolerância ao risco. E aí a cor seria vermelho mesmo, OK. Ele criou aqui o não ALARP. E aí eu posso linkar essas categorias com as minhas consequências. Então, da mesma forma, né, tem duas formas de fazer isso. Eu posso vir aqui no lápis, cada consequência. Avaliações de risco, aqui eu posso limpar, né? Se não quiser usar a matriz de risco, limpo tudo, OK. E aí eu venho aqui em geral, categoria, e aí vai aparecer aqui, ALARP e não ALARP. Tá? Aqui para essa consequência, por exemplo, ela está dentro da tolerância ao risco, seria ALARP. Então, do OK. Sim, quero exibir no diagrama, e aí ele aparece aqui no diagrama para essa consequência que ela está dentro do nível de aceitação aí do risco. Uma outra forma de fazer isso também é arrastando, né? A forma mais rápida é pegando a categoria aqui, né? E arrastando para a minha consequência. Jogo aqui e vai aparecer aqui o não ALARP na consequência. E aí eu posso tirar a matriz de risco também vindo aqui no lápis. A avaliação de risco, limpar tudo, OK. Ele tira aqui a avaliação usando as matrizes de risco. Então, é uma alternativa aí mais rápida, né, mais intuitiva para avaliar o risco, considerando esses critérios aí de aceitação do risco. A consequência está dentro da minha tolerância ao risco ou não. Então, eu posso avaliar dessa forma também. Então, essas são as duas principais formas de avaliar o risco, né, usando o software. E lembrando aí que a matriz de riscos ainda é uma técnica muito utilizada para fazer a avaliação de riscos e é usada principalmente para verificar a criticidade, né, dos riscos e priorizar os riscos mais críticos. Então eu consigo visualizar isso usando as matrizes de risco e também é a forma mais visual e simples de fazer essa avaliação, né? Eu consigo ver todas as categorias de risco para as probabilidades da consequência e para a severidade da consequência. Então, eu já vejo isso de uma forma mais simples e clara usando essa matriz. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Obrigado pela participação de todos e até a próxima.